e só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpe, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia e não pelo Poder Judiciário. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, o colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão do documento no Palácio, que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição, foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe com o uso do comando militar quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não tem. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós vamos analisar a história, desde
a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso Mello, professor de todos nós, dizia: essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi depois do modificação dos ministérios, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que já foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na recidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção.
Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, Revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. Depois de aguardar mais de uma hora aqui, com toda a gentileza do segurança, que não tem nenhuma responsabilidade, insisti e me deixaram entrar. A segurança interna, eu cria que iria para a sala de sessões. A segurança interna me botou numa sala da segunda turma, onde tem umas 5, 6, umas 10 pessoas no máximo, um plenário vazio. Eu e o doutor Edson, que nós não somos crianças, demos um jeito e chegamos na porta da primeira turma. Chegando lá, vários seguranças não nos permitiram entrar. Olhei vários lugares vazios dentro daquele plenário da primeira turma. E os advogados do processo não foi permitida a entrada. Isso me causou uma grande revolta, porque a defesa, junto com o acusado, é o principal no processo. E o advogado não foi permitido a entrada. Para ver no telão, eu viria da minha casa, que é o que eu vou fazer agora. Do Alexandre de Moraes. Você quer inverter? Eu quero mostrar, porque eu vou ter uma sequência assim. O Alexandre de Moraes ouvindo o doutor Sebastião, ele tendo de interromper. Depois do doutor Sebastião, a gente pode até mudar do 3 para o 2. Para mostrar como que foi a reação dos deputados que estavam lá fora e foram acompanhar. Vamos ao primeiro, porque é muito emblemático o comportamento do Alexandre de Moraes. Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Agendou as sessões extraordinárias. A gente ouve aos fundos os dias 25 e 26 de um março detalhe que eu quero mostrar. de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. Augusto Heleno Ribeiro, Jair... Agora, olha só. Bota no mudo. Bota o vídeo. Tenta, não sei se vai dar, você tá no iPad ou no computador? Tenta dar zoom na folha que tá na mão do Alexandre de Moraes. Tenta dar um zoom na folha, vê se você consegue. Consegue ou não? Dá um zoom na folha. Só na folha. Isso, pode fazer isso. Pode dar play agora. Dá um zoom na folha. Olha como ele tá tremendo. Sim. Tira o mouse dali. Isso. Olha como a folha tá tremendo. Ele olha assustado. Olha como ele tá tremendo. Meu Deus. Olha como ele tá tremendo. Nisso, eu percebi. O que acontece? Com início às 9h30. Isso, pode deixar no tamanho normal agora, deixa só o vídeo rodando sem áudio aí. Eu quero analisar algo de extrema importância. Alexandre de Moraes está visivelmente inseguro da decisão que ele está tomando, porque é a ordem de alguém, não é dele. Ele está completamente inseguro. A folha dele treme igual vara verde. A última vez que eu vi uma folha tremer assim, o Nando Moura debatendo com Mamãe Falei. Que a folha ficava assim. E é óbvio que pode ser só nervoso, não medo em si, né? Mas que é evidente que ele está tremendo, porque hoje, por exemplo, alguma coisa poderia ter sido feita para parar o tribunal de exceção. Por exemplo, vamos supor aqui que um grupo de policiais militares digam, falam assim, isso aqui acabou, esse país já não vive mais nenhuma lei,
e eles fossem lá, qual é o poder bélico que tem o STF? Nenhum, zero. O poder judiciário é o poder mais frágil de todos. Mais frágil, em matéria de conflito armado, etc. Então, o que eles estão montando ali, o que eles estão criando, e aí pode colocar a câmera em mim, por favor? Obrigado, produção. O que eles estão com medo não é medo. A estratégia que foi colocada em torno do 8 de janeiro, ela é muito simples. Antes de qualquer reação, vamos chamar os nossos inimigos de golpistas. Porque qualquer reação que venha é profecia autorrealizável. Você dá na cara, entendeu? Fala que vai estuprar. Se a pessoa gritar, você fala, falei que você ia gritar? Falei que você ia reclamar? Não, você estava perto de me estuprar. Não, eu na verdade estava só querendo te levar para jantar. Mas deu na minha cara. Não dei na tua cara. Eu cheguei perto. Não, mas tu ia dar na minha cara. Sabe aquela coisa de você vai ameaçando? Ou seja, eles tomaram a decisão, e essa decisão ela não é recente. Eu não tenho medo desse arbítrio. Esse arbítrio não vai me calar. Se nessa nação tem homens covardes, eu digo que tem pessoas como vocês que não têm medo, e eu sou um. Estou aqui presente, não tenho medo desse arbítrio. Quem sabe algumas outras pessoas se animem. Advogados, acordem. Pelo amor de Deus. Isso não pode estar acontecendo. É isso, os fatos foram esses, e agora nós estamos trabalhando aqui, correndo para fazer essas duas petições.